E o São Paulo está perto de anunciar a renovação de jogador super importante do elenco. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Rodrigo Garro. O valor do meio atacante argentino não para de cair. Já o Flamengo corre o risco de perder um patrocínio que assegura cerca de 40 milhões de reais por ano. Falo também sobre o Palmeiras cobrando um rival na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças, o futuro de Assad, que é alvo do Atlético, tudo sobre Tite e a multa rescisória. Falo também se Fernando Diniz corre o risco de demissão no Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar no palpitão do Nicola. Sugestão para hoje depende de dois jogos, da vitória do Thun, que é líder do campeonato suíço, contra o Lausanne, e da vitória do Al-Qadisiyah ou o empate contra o Neon. Se essa combinação acontecer, a gente pega uma odd de 2,12, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Para pegar o bilhete pronto, exatamente como eu sugeri, basta clicar no link que está no comentário fixo. Depois você faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Santos aumentou sua proposta para a contratação do zagueiro de Cesare, que pertence ao Racing da Argentina. A oferta é de 750 mil dólares pelo empréstimo e a opção de compra de 5 milhões de dólares. Já a torcida do Motoclube invadiu o gramado durante a partida semifinal do Campeonato Maranhense e agrediu os jogadores. Um dos atletas, inclusive, revidou, o pessoal da polícia precisou entrar. O Motoclube acabou sendo eliminado para o IAP, que vai fazer a final do estadual. Já Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, pode voltar ao futebol brasileiro. Atleta de 29 anos de idade, que pertence ao Istambul Başakşehir, é titular na Turquia. Seu contrato se encerra em junho, ou seja, o Léo Duarte já pode assinar um pré-contrato. O Fluminense, o Corinthians e o Internacional são os maiores interessados. Importante registrar que se ele assinar o pré-contrato por agora, chega sem qualquer custos a partir de 1º de julho. Quero registrar também que o Léo Duarte é a opção bem mais barata e fácil na comparação com o Nino, zagueiro que pertence ao Zenit, e Adrielson, que tem possibilidade de se mudar para o futebol russo. Atleta que no Flamengo fez boas apresentações, chegou a jogar no Milan, comprado por 10 milhões e 600 mil euros. No Milan oscilou, acabou se mudando para o Istambul Başakşehir por 2 milhões de euros. Jogador interessante e de custo bastante baixo. Só para completar o noticiário do Flu, contar que o tricolor desistiu da contratação de Boanga, atacante do Gabão que faz enorme sucesso nos Estados Unidos, operação que poderia chegar a até 15 milhões de dólares. Preciso te falar agora sobre o futuro de Fernando Diniz. Treinador vascaíno vive alvo de muita pressão. Tudo porque, nessa quarta-feira, mais uma derrota dentro de casa. O Vasco perdeu por 1-0 para o Bahia, gol de Luciano Juba. Nos últimos 11 jogos do Vasco, sob o comando de Diniz, no Campeonato Brasileiro, uma vitória, um empate e 9 derrotas, 7 gols marcados, 23 gols sofridos e um mísero aproveitamento de 12% dos pontos. Se fosse apenas pela torcida e pela opinião pública, o Diniz já teria sido demitido. O Pedrinho, presidente do Vasco, é quem resiste à ideia, tentando postergar essa decisão pelo menos até a metade do ano, quando os campeonatos serão paralisados por conta da Copa do Mundo. Importante registrar que depois da derrota para o Bahia, o Diniz discutiu com o jornalista na entrevista coletiva e ele se irritou com uma série de números que foram passados sobre o péssimo desempenho cruzmaltino. A pergunta que eu deixo para você: o Diniz merece a demissão? O que você pensa sobre o trabalho dele? Vale a lembrança de que esse início bastante ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro já acende o alerta sobre a possibilidade de rebaixamento. E Tite será demitido no Cruzeiro? Seu contrato tem multa rescisória? Nos últimos dias, o jornalista Thiago Fernandes trouxe a informação que, se demitir o Tite, o Cruzeiro não precisará pagar nenhuma indenização. Tudo porque o contrato entre as partes não faria qualquer previsão em relação à multa rescisória. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte cruzeirense para saber o que há de verdade nessa história. E o Cruzeiro preferiu nem confirmar, nem descartar.
Seria muito simples se houvesse multa, que esse dirigente do Cruzeiro falasse: Nicola, a informação está equivocada, há uma multa, mas a gente não vai abrir quais as cifras. Em geral, times de futebol no Brasil assinam contratos com técnicos prevendo pagamento de 3 meses de salário como multa. O Tite e seus auxiliares custam quase 2 milhões de reais por mês, ou seja, uma multa em condições normais custaria cerca de 6 milhões de reais. Fiquei com a impressão de que não há multa rescisória, o que só favorece a saída do ex-treinador da seleção a qualquer momento do Cruzeiro. Não dá para imaginar que ele vai cair agora, depois do empate em 2-2 contra o Mirassol em Mirassol. Péssima partida do Cruzeiro, Raposa não conseguiu jogar bem, não se apresentou de forma legal e acabou achando um gol no final da partida que evitou a derrota. De qualquer forma, 1 ponto conquistado em 9 possíveis. Decisão do Campeonato Mineiro nesse final de semana. O Cruzeiro vai precisar vencer a URT fora de casa para não correr o risco de ficar fora da próxima fase semifinal do Mineiro. Se o Cruzeiro for eliminado e não estiver na semifinal do Mineiro, a chance de o Tite ser demitido é gigante. Até porque Leonardo Jardim, que é o plano A, B e C do dono do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço, o Leonardo Jardim já disse a pessoas próximas que pretende voltar a trabalhar a partir de março. Bora falar agora sobre o Galo, formação importante. Lucas Assad segue nos planos do Clube Atlético Mineiro. Se você perguntar para qualquer dirigente sobre o jogador chileno de 22 anos de idade que pertence à Universidade de Chile, você vai ouvir que não há mais negociações. De fato, as conversas estão encerradas. Mas existe um grande trunfo para que esse negócio aconteça com o Galo. A vontade do Lucas Assad em se mudar para a cidade do Galo e outro detalhe importante, o seu vínculo no Chile se encerra em 31 de dezembro. Isso significa que o Assad vai poder assinar um pré-contrato com o Atlético a partir de 1º de julho para chegar sem custos em 1º de janeiro de 2027. Vale a lembrança de que o Atlético fez algumas propostas à Universidade de Chile, mas acabou esbarrando na exigência do clube chileno de pagamento à vista de 5 milhões de dólares. Sem esse dinheiro para grana à vista, o Atlético desistiu do acordo e agora trabalha para que o Assad não renove seu contrato com a Laú para poder virar reforço sem custos do Atlético ainda que apenas na próxima temporada. Só para completar, contar que o Galo tropeçou de novo no Campeonato Brasileiro, empate em 3-3 contra o Remo em plena Arena MRV. Atlético que já havia empatado com o Atlético no Campeonato Mineiro, Galo que havia perdido para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pelo Brasileiro e havia empatado com o Palmeiras em sua casa na estreia do Brasileiro. Final das contas, 2 pontos conquistados em 9 possíveis no Campeonato Nacional e a classificação no Campeonato Mineiro ameaçada. Galo que sempre passa as semifinais do Mineiro desde 1997, vai precisar vencer o Itabirito na rodada final do estadual, além de torcer por uma combinação de resultados para não ser eliminado de forma precoce. Pressão em cima do treinador argentino Jorge Sampaoli é maior a cada dia. Já o São Paulo encaminhou a renovação de contrato de Luciano, jogador super importante, um dos mais antigos do elenco, desde 2020 no tricolor. Luciano tem contrato apenas até 31 de dezembro, existia preocupação no Morumbi com a possibilidade de ele assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça. Ele poderia assinar esse pré-contrato em julho, se mudando de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr riscos, Rafinha e Rui Costa aceleraram o processo de renovação. Ainda não há assinatura de um novo vínculo, mas está tudo encaminhado. Rafinha vai ter a extensão de seu contrato por mais uma temporada e fica no São Paulo pelo menos até dezembro de 2027, com um belo reajuste salarial. Dá para dizer que o Luciano, enfim, vai ultrapassar a marca de R$1 milhão por mês de salário. Jogador que é protagonista no tricolor e tem um trunfo em relação aos demais. É um cara que praticamente não se machuca. Mesmo nos anos em que o São Paulo sofreu todas as lesões do mundo, quase sempre quem esteve à disposição era o Luciano. Temporada atual de 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. A primeira assistência na vitória contra o Grêmio, 2-0. Para o tricolor paulista na noite dessa quarta-feira no Morumbi, diante de 18 mil pessoas, resultado que levou o São Paulo à liderança do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Bahia. São Paulo e Bahia têm 7 pontos em 9 possíveis. Só para completar, registrar que o São Paulo também segue tentando renovar o contrato do Marcos Antônio. Conversas um pouco mais complicadas, mas existe enorme expectativa de que esse contrato seja reajustado muito em breve. Quero falar que o Palmeiras está na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, para cobrar mais de 10 milhões de reais do Fortaleza, clube que sempre teve fama de ótimo pagador. A
treta do Palmeiras com o Fortaleza tem respeito ou diz respeito a dois atletas, Gustavo Mancha e Breno Lopes. Começar pelo caso mais simples, o Breno Lopes foi vendido pelo Fortaleza ao Curitiba, operação de 15 milhões de reais. O Palmeiras tem direito a 50% do negócio, ou seja, 7 milhões e meio de reais. O Verdão alega que não recebeu nenhum centavo dessa transferência e o Breno Lopes tem feito gols e sido peça importante no Coxa no Campeonato Nacional. A outra dívida cobrada pelo Palmeiras diz respeito a Gustavo Mancha, que foi vendido para o Olympiacos em agosto do ano passado. O Palmeiras tinha direito a 30% da operação. E parte da grana que o Fortaleza já recebeu não foi repassado ao Palmeiras. A gente está falando de mais ou menos 1.350.000 em aberto. O Fortaleza ainda tem mais 1.800.000 reais a receber do Olympiacos e essa grana precisa ser repassada de forma imediata para o Palmeiras. A dívida total é de 10.600.000 reais. Ruim ver o Fortaleza, né? Que durante muito tempo foi apontado justamente como um clube modelo na segunda divisão e com problemas com outros clubes. E o Flamengo corre o risco de perder um patrocínio de 40 milhões de reais por ano. É que o Banco BRB passa por enormes dificuldades financeiras e o contrato entre as partes, que termina em março, não deve ser renovado. O rubro-negro tem direito a 25 milhões de reais por estampar a marca do BRB na manga, além de outros 15 milhões de reais como remuneração por conta do Banco Nação. Você sabe, o BRB tentou salvar o Banco Master da bancarrota e ao longo dos últimos anos investiu 16,7 bilhões de reais em carteiras do Banco Master. Com a falência do Banco Master, o BRB se viu em condição financeira extremamente complicada, precisando, por exemplo, reduzir de forma drástica o investimento em publicidade. Para essa temporada de 2026, o BRB estimou ser capaz de bancar com patrocínios apenas 50 milhões de reais. Metade dessa grana precisaria ser paga por o Flamengo e existe a possibilidade de um não acordo. O Fla já foi avisado do risco de perder esse patrocínio a partir de março e está no mercado em busca de outros parceiros. Vale a lembrança de que o fato de estar muito bem esportivamente falando traz no presidente BAP a expectativa de que um novo parceiro possa chegar para pagar talvez até mais do que os 25 milhões de reais fixos pela manga e outros 15 milhões de reais com a arrecadação do banco. Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Rodrigo Garro. E o valor do meio atacante, que já foi o craque do Timão, não para de cair. Hoje, o valor estimado para o Garro gira na casa dos 12 milhões de euros. Importante registrar que um ano atrás ele estava avaliado pelo Transfer Marketing em 15 milhões de euros. Esse site é utilizado por clubes da Europa na hora de avaliar quanto pagar por jogadores que estão na mira. O problema do Garro diz respeito ao campo e também à parte física. O Garro tem um problema sério, crônico, em um dos seus joelhos. Existe inclusive a preocupação do Corinthians de que em caso de venda o Garro seja reprovado nos exames médicos. E toda essa dificuldade física tem feito com que o Garro tenha um aproveitamento cada vez pior. Por exemplo, em 2024, ele havia atuado 62 vezes pelo Corinthians com 13 gols e 14 assistências. Em 2025 foram só 38 jogos, com 2 gols e 7 assistências. Na atual temporada, o Garro só esteve em campo em 6 vezes. Não marcou gols e deu uma única assistência. Ele virou reserva no time de Dorival Júnior. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, Supercopa do Brasil, e no clássico contra o Palmeiras, o Garro não foi titular. Diante desse cenário, e tendo sido cobrado recentemente por líderes do elenco do Corinthians que querem um pouco mais de empenho do argentino no dia a dia de treinos, dá para dizer que as expectativas em relação ao atleta são as piores que você possa imaginar, especialmente para alguém com o talento dele. Quero completar o noticiário corintiano contando que Marcelo Paz e representantes do José Martínez tentam chegar a um acordo para a rescisão do contrato do venezuelano de forma amigável. Alan já foi anunciado como reforço corintiano, ele chega por empréstimo junto ao Flamengo, opção de compra no fim da temporada de apenas 2 milhões de euros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!